Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Jornada Internacional de Iniciação Científica e Extensão Universitária, GICEL 2025, realização dias 25, 26 e 27 de novembro. Olá, me chamo Érica Dalla Corte Marcante e apresento a vocês o meu trabalho intitulado Entre a Linguagem e a Educação, Práticas Necessariamente Intersubjetivas. Gostaria de iniciar, então, me apresentando um pouquinho melhor. Eu sou acadêmica do curso de Letras Português e Inglês, licenciatura. Estou no 4º nível e sou acadêmica da Universidade de Passo Fundo. A Universidade de Passo Fundo se localiza, então, na cidade de Passo Fundo, no estado do Rio Grande do Sul, Brasil. Sou bolsista do programa Professor do Amanhã, que é uma iniciativa do estado do Rio Grande do Sul para formar professores, oferecendo bolsas integrais de cursos de licenciatura. Além disso, sou bolsista de iniciação científica PIBIC-UPF, e é por meio dessa bolsa que elaboro, então, o trabalho que hoje vos apresento. Esse trabalho, então, faz parte do projeto de pesquisa orientado pela professora doutora Cláudia Stumpf-Toldo Deste, que se intitula Texto e Enunciação, uma abordagem voltada ao contexto da sala de aula. O objetivo do projeto de pesquisa, então, é atender à necessidade crescente de compreender mais profundamente a organização da língua em textos, principalmente no ambiente escolar. Ele se concentra na observação do funcionamento da língua em textos através da análise textual enunciativa, tendo como foco final o trabalho do texto no contexto da sala de aula da educação básica. Nesse projeto de pesquisa, então, elaborei um trabalho que volta os olhos para a linguagem enquanto eixo central dos processos de humanização e mediação social. A partir dessa perspectiva da linguagem, compreendemos que compreender o papel da linguagem na formação do sujeito e na construção do conhecimento é uma tarefa essencial para repensar o papel da escola e dos processos educativos. Propomos, então, por esse trabalho, uma aproximação teórica entre a teoria da enunciação, de Émile Benveniste, linguista francês, e a pedagogia libertadora, de Paulo Freire e Ira Shor, educadores. Assim, o estudo pretende contribuir para o fortalecimento de uma visão crítica e reflexiva sobre o papel da linguagem e da educação, reconhecendo então que o diálogo é o espaço de constituição mútua dos sujeitos e de transformação da realidade, considerando o contexto escolar. Tomamos como objetivos gerais, então, compreender a concepção de diálogo e de intersubjetividade, considerando o sujeito como ser de linguagem, em Émile Benveniste e Paulo Freire e Irachor. Também temos como objetivo estabelecer relações teóricas entre as abordagens de Benveniste e de Freire e Shor quanto à constituição do sujeito e ao processo educativo. A nossa metodologia baseia-se em 3 etapas principais: o levantamento e leitura de fontes teóricas, a identificação de conceitos chaves como sujeito, enunciação, diálogo e intersubjetividade, e a análise comparativa dos princípios que orientam as perspectivas de Benveniste e de Freire e Shor, conduzida por meio de um percurso interpretativo e reflexivo. O trabalho tem natureza qualitativa e de caráter bibliográfico e se fundamenta na leitura, interpretação e análise crítica de 2 obras teóricas de referência. Então, as principais são Problemas de Linguística Geral 1, de Émile Benveniste, e Medo e Ousadia, o cotidiano do professor, de Paulo Freire e Ira Shor. Partindo para os resultados, então, vou iniciar a apresentação pelo conceito de subjetividade proposto por Émile Benveniste na obra Problemas de Linguística Geral 1, onde ele cita: é na linguagem e pela linguagem que o homem se constitui como sujeito, porque só a linguagem fundamenta na sua realidade, que é a do ser, o conceito de ego.
Então, a partir disso, nós entendemos que é somente no momento em que o sujeito se apropria da língua, que ele faz uso da língua, que ele passa a ser sujeito e a existir propriamente dito. Então, é só a partir do momento que o homem faz uso da linguagem que ele se torna um sujeito. Segundo Benveniste, a subjetividade é essa capacidade do locutor para se propor como sujeito, é o se propor no discurso. Ele cita ainda que define-se como a unidade psíquica que transcende a totalidade das experiências vividas que reúne e que assegura a permanência da consciência. A partir desse conceito de subjetividade, Benveniste apresenta, então, a intersubjetividade. Ele diz o seguinte: a consciência de si mesmo só é possível se experimentada por contraste. Assim sendo, o homem só se propõe na língua e só se propõe como sujeito por meio de um eu quando ele se dirige a um tu. Só existe um eu a partir da existência também de um tu. E aí, ao mesmo tempo, o tu só existe pela possibilidade de se transformar em um eu. Então, essa interdependência entre os dois, o eu e o tu, é o que forma a intersubjetividade. Concluindo assim, se a subjetividade é a capacidade do locutor de se propor como sujeito, se o sujeito só aparece no discurso e se o discurso precisa da relação de eu e tu, se tu também toma o papel de eu exercendo a sua subjetividade, logo é uma relação de intersubjetividade. E aí, a partir dessa relação de intersubjetividade proposta por Benveniste, nós voltamos os nossos olhos para a teoria da educação libertadora de Paulo Freire e Irachor, onde a gente se baseia pelo diálogo e busca uma aproximação das duas teorias. Então, partindo para o diálogo na pedagogia libertadora, em Medo e Ousadia, os autores nos apresentam o diálogo enquanto uma postura ética, política e epistemológica, não uma mera técnica pedagógica. O diálogo para os autores é a confirmação conjunta do professor e dos alunos no ato comum de conhecer e reconhecer o objeto de estudo. Então, essa intersubjetividade que faz com que se estabeleça uma relação de confirmação do ato comum de conhecer e reconhecer o objeto de estudo. Nós concluímos, então, que enquanto Benveniste demonstra que o sujeito só existe no e pelo ato enunciativo, Paulo Freire e Irachor reforçam que a aprendizagem se dá no ato educativo dialógico, em que o conhecimento é compartilhado e constantemente reconstruído. Na linguagem e na educação, a intersubjetividade, que é essa relação entre o eu e tu, ou entre professor e aluno, se revela como condição para o pensamento crítico, para a emancipação e para a transformação social. Então, aqui estão as referências usadas: Problemas de Linguística Geral 1, de Emile Benveniste, e Medo e Ousadia, o Cotidiano do Professor, de Paulo Freire e Irachor. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigada. Realização Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.